Alô, alô, estamos no ar. Sábado à tarde, comemos aquela feijoada, tá todo mundo com sono, doido para tirar a sua soneca. Mas não, o que que você vai fazer? Você pode vir para cá, bater um papo com a gente e ver o cara que faz tudo. Ele praticamente faz tudo. O cara já foi editor de vídeo. Cara, três assim de uma vez. O pessoal dá alô aí pra gente aí, hein, gente. O cara já foi editor de vídeo. O cara edita convites. O cara faz artes. O cara faz de tudo dentro do movimento dos focolares. Olha aqui as coisas caindo aqui. A produção tá de folga hoje é sábado. Enfim, o cara já fez de tudo. E além disso, é químico e engenheiro. Não é engenheiro químico, só para vocês entenderem. Ele é químico e engenheiro. Ele não fez engenharia química e é professor. Tipo, um amigo, tinha um professor que falava assim: o pessoal chegava para ele ficava bolado, né? Queria deixar ele puto, ele dizia: professor, o senhor trabalha e dá aula? Eles, porra, dar aula é trabalho também. Tal. Mas, enfim, esse cara, além disso, ele é atleticano doente. Essa informação aí tá errada. É errado, vai. Pode falar com essa produção aí que essa informação tá errada. Embora, né, atualmente eu não esteja tão orgulhoso assim, mas eu sou cruzeirense. Deus que me livre de atleticano. Nada contra meus amigos atleticanos, mas não. Na produção tem atleticano, pode falar mal dele, não. Né? Você sabe que seu amigo é atleticano, né? Então a gente, infelizmente, né, a gente às vezes consegue converter o espírito, mas tem coisa que não dá, Pois né? Então a gente deixa. A gente só ama, né? a gente só ama. Mas deixa eu te perguntar, seja bem-vindo, Caio. Obrigado aí por ter topado aí essa Muito conversa. obrigado. Muito obrigado. Prazer é Num, meu. Que num honra. tempo aí de mudanças que você falou para mim, que está aí Sim. mudando de endereço, né? Meio de mudança é um negócio muito chato, né? Foi. E aí, obrigado aí A por ter gente vindo. mudou de casa, né? A gente construiu uma casa nova, assim. Mas Que é tudo novo, né? Então dá muito trabalho mudar. é horrível mesmo. Eu Horrível. participei da mudança da minha irmã, nunca mais eu tinha participado, só quando eu era pequeno e vi os outros carregarem, né? Eu só ia dentro do carro. Aí, quando o cara participa, é que é complicado, né? Porque aí tem que Uhum. carregar. Meu irmão é o dia todo e tem que limpar. Nossa Senhora. Eu queria fazer dar um destaque à presença da Maria Justiane, que é uma gen lá do interiorzão do Amazonas. Minha Olha, querida Maju está aí com a gente hoje. Ela sempre participa do texto, participa dos encontros do trem de segunda. Maju, a prima dela também, aqui pensou que eu era padre. Ó, Jéssica, eu não sou padre, hein? Carrego o crucifixo, mas não sou padre. Um abraço para as duas aí. Caio, me fala uma coisa. Cara, eu vou te perguntar primeiro pela segunda faculdade. Por quê? Teve a Júlia, que você conhece bem lá de Uberlândia, Uberaba, né? A irmã da Laura, amiga lá uhum. do Felipe. A Júlia vai fazer física médica. Eu perguntei para ela assim, Júlia, pô, Júlia, tinha humanas, de história, geografia, direito. Pô, Júlia, tu vai fazer física, Júlia? E aí eu te pergunto, antes da engenharia, o que te levou, depois de formado em engenharia, a fazer química, Caio? Na verdade foi o inverso, né? Eu fiz química primeiro e Ah, depois fiz a engenharia. então, já vamos fazer pela ordem mesmo. O que te levou a fazer química? Assim, na verdade eu sempre gostei muito de química no ensino médio. Assim, eu tive a graça, pelo menos, de ter uma professora sensacional, assim, e eu era tipo aquele aluno que tinha uma quedinha pela professora de química, né? Pela professora, no caso a minha era a de química, porque eu achava ela muito bonita, só que ela era uma excelente professora, então aquilo me encantava. E aí, tipo, no terceiro ano, eu resolvi fazer química por conta disso, assim, né? Por gostar muito da disciplina, mas acho que também por ter essa inspiração, sabe? Por ter alguém, assim, que eu via como um exemplo, né? Como uma professora bem didática, uma excelente professora, Vanusa é o nome dela, aqui da minha cidade. E aí, fiz química, adorei, apaixonei pelo curso, né? E aí, depois veio a engenharia. E a engenharia te levou, tipo, por que você foi levado à engenharia?
Então, se eu te contar, você vai achar meio estranho, mas foi a música. Porque foi assim. Ah, Eu, gente, eu esqueci, desculpa, só te interrompendo. Esqueci. Além de tudo isso que eu falei, o cara toca e toca bem. bem é os outros que falam, né? Mas Eu a só gente tenta, falei. a gente arranha. Mas assim, quando eu me formei em química, né, eu já tocava instrumento de sopro, flauta transversal, tocava trombone de vara, essas coisas assim de banda de música, né, de cidade interior, né, aquela coisa que tem coreto e toca e faz marcha, né, essas coisas assim, procissão. Então, eu também gostava muito de tocar, né, assim, de estar ali. E sempre ficou isso na minha cabeça, tipo, poxa, será que fazer música? Será que eu estudar música? Será que eu vou gostar e tal? E aí, eu me formei em química, comecei a dar aula, peguei algumas aulas para dar aqui na minha cidade mesmo, no ensino médio, e ficava com aquilo na cabeça, tipo, música, música, música. E aí, eu me formei em 2007, né, no ensino médio, fiz a química, no final de 2012, eu estava me formando em Química, eu resolvi fazer o Enem de novo. Aí eu fiz o Enem de novo e vi que lá em Pelotas tinha um curso de música que você não tinha que fazer a prova de proficiência. O que é prova de proficiência? É um exame técnico para aprovar alunos para o curso de música. Muitos cursos têm isso, né? Fazer um teste de proficiência também. Aí, música é um deles, então você tem que provar aptidão, conhecimentos e tal. E aí, geralmente, por exemplo, a UFMG, né, que é aqui mais próximo de mim, o curso de aptidão é muito, 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 muito difícil. Então, assim, eu nunca, por estar trabalhando, por já estar fazendo outras coisas, eu não conseguia parar para estudar, assim, né, com calma e tal. E aí eu vi essa oportunidade lá em Pelotas para entrar num curso de graduação em música, que não me exigia teste de aptidão, e fui. E aí eu fui para Pelotas, meu pai e a mãe não gostaram muito no começo, porque, né, tipo assim, como assim você vai largar seu trabalho aqui, você tá formado já para fazer música? Tipo assim, né? Porque ainda tem muito daquela ideia, né, do músico. Ah, mas você só toca, sabe? Que daí você só dá aula, mas você só toca. Então eu fui para Pelotas para, a princípio, fazer música. Fiquei 6 meses fazendo o curso de música, graduação. Tive um professor excelente, também era mineiro, meu professor lá. E só que eu entrei e vi que aquilo não era para mim, sabe? Assim, aquela ideia que tipo, você acha assim, nossa, que bacana fazer música e tal, eu gosto de tocar, mas eu vi que a música para mim é um hobby, não era uma coisa de profissão, assim, eu não via a música para mim como profissão. Aí aquilo foi começando a pesar e a rotina de estudos, assim, música é muito difícil, muito difícil. Quem acha que é Porque você moleza, tem que praticar bastante, né? O cara acha que é só muito, chegar lá e tocar muito, e. Ai, o Caio, você toca flauta, né? Você falou instrumento de toco. sopro, você toca flauta. Eu disse, ó, vou chegar lá e vou tocar um violãozinho. Não, você tem que ir lá ensaiar e tal, enfim, uma porrada de coisas. Você tem que. Não é um negócio fácil assim, né? Não. Aí eu fiquei por 6 meses, aí eu vi que não era para mim. E aí uma amiga, a gente estava num bar tomando uma cerveja, ela estava fazendo já 6 meses, ela entrou junto comigo, a gente se conheceu por conta de estar indo para Pelotas e tal, de arrumar apartamento e não sei o que lá. E aí a gente se conheceu, ficou muito amigo, a gente estava tomando uma cerveja num bar lá em Pelotas e ela falou: Olha, eu estou fazendo engenharia de materiais. Nunca tinha ouvido falar nesse curso. Muita gente nunca ouviu falar em engenharia de materiais. E aí ela foi me falando, né, o que fazia, o que via, qual que era a grade, assim, qual que era a proposta de trabalho, não sei o que lá. E aí eu falei, mano, isso é muito para mim, porque tudo que eu já sei de química tá aqui dentro, tá permeado, sabe? E então eu resolvi mudar. Aí eu mudei para engenharia de materiais, adorei o curso, me apaixonei, acho um curso incrível, né? Embora o campo de trabalho, né, as condições que a gente tenha no Brasil sejam complicadas para o ramo, mas é um curso sensacional, assim. E me formei me formei em 2017. Nesse meio tempo também fiz um mestrado também na engenharia de materiais e é isso, assim, a minha formação acadêmica é essa, Quer dizer, então, que além você, da música. além de músico, químico, engenheiro, professor, você é mestre também. Mestre em engenharia de materiais. Mas vai fazer doutorado? Pretende fazer doutorado? Acho que não, por enquanto não. Tenho medo de estar de tá tomando a decisão errada, mas por enquanto não. Eu não vejo tanta vantagem em fazer o doutorado no cenário que a gente está, com, sei lá, a situação assim
de educação que a gente tem e oportunidades para quem é doutor, não me chamou muita atenção no momento. Então, eu recebi teve um amigo, um engenheiro lá do Rio, que terminou o mestrado, né? E a gente saiu e tal. Aí eu peguei um texto de um humorista, né? Brincando, obviamente, que você não vê nenhum personagem grande da história do mundo. É o doutor fulano de tal, né? Tal, tipo, aí dos histórias também em quadrinhos, por exemplo, a Tartaruga Ninja, mestre, Splinter, né? No Cavaleiro do Zodíaco tinha um mestre, no não sei aonde tinha um mestre. E o maior homem que passou pela Terra, os discípulos chamavam de quê? Mestre. Então, é o topo da carreira, doutor, você não precisa mais, né? né? Pois é. Gostei dessa. Boa. Pois é. Mas me fala uma coisa, o que que te. Aí, tá, você já atuou na área de engenharia de produção e de química, de engenharia de De materiais? materiais? Não, então, até por conta do próprio mestrado, é uma coisa que eu me arrependi, sabe, assim, justamente isso também conta para não estar fazendo doutorado agora, que é não ter não ter parado para tentar experiências profissionais, sabe, no ramo, Uhum. porque eu, no final da minha graduação em Química, eu já entrei no mestrado, por já ter um curso superior, né, em Química, então já me habilitava a fazer uma pós-graduação. Então eu entrei, tanto é que eu formei a engenharia eu defendi meu TCC da engenharia numa semana e na outra semana eu defendi minha tese do mestrado, minha dissertação do Caraca. mestrado. Então foi assim, tipo, tudo junto. E aí, com isso acumulado, o mestrado no meio, eu não consegui fazer estágios profissionais. Eu fiz estágios acadêmicos, né? Que eram Uhum. valorizados para o mestrado e tal. E aí, isso é uma coisa que eu me arrependo, porque eu não passei pela indústria, né? Assim, embora a engenharia seja, para mim, 100% indústria, né? Não consegui, não tive oportunidade. Estou à procura, né? Vai que uma hora dá. Mas também eu sou apaixonado pela educação, pelo que eu faço, então, né, Eu vou- tem Era o que era o que eu essa ia balança. perguntar agora. E nesse meio tempo, então, você foi exercendo, trabalhando ali, trabalhando aqui, você trabalhava em São Carlos, né? Aí depois, antes de. Numa empresa que tem a ver com Financeira, uma empresa financeira. uma É empresa de software. financeira, de software, mas aí, cara, tu resolveu dar uma mudadinha assim na vida e dar aula. Por que isso? O que te Porque chamou a isso? realmente eu estava infeliz no meu trabalho. Porque, assim, eu era desenvolvedor de software. Assim, na engenharia a gente estuda, né, tem as disciplinas de Uhum. programação, tem as disciplinas de lógica, assim, então a gente tem um know-how, digamos assim, básico, né? E aí eu entrei nessa empresa, é uma empresa muito boa de se trabalhar, né, um ambiente muito bom e tal. E aí eu fiquei por 2 anos ali e fui começando a enxergar que eu não me via naquilo por muito mais tempo, sabe? Assim, embora tenha muito, o salário era bom, competitivo, benefícios, né? Tinha tudo assim para ter uma boa carreira, mas eu não me via fazendo aquilo, porque sei lá, eu não sentia que casava com o que eu já tinha vivido e a minha formação, sabe? Eu não sentia muito casamento assim. Então eu não me via por muito tempo. E aí foi no meio de 2020, né? Entrou pandemia, comecei a trabalhar de home office. A carga só dobrou, piorou, né, de trabalho. Isso nessa empresa. E aí no meio da pandemia, eu falei, não dá mais, tô ficando muito estressado, não tô feliz trabalhando assim, sabe, dessa forma e tal. E aí eu resolvi sair. Aí, de novo, né, aquilo que eu ficava, poxa, mas eu já dei aula uma vez, eu gostava tanto, nossa, era tão legal isso, né, assim, que eu já tinha vivido e tal, né, só que eu ficava, ao mesmo tempo, ficava com medo, porque eu falei assim, poxa, eu tive uma experiência dessa de querer fazer música, achar que é e não é, né, e tá dando um passo pra frente errado, né, assim, e aí eu fiquei, eu demorei muito para ter essa decisão, sabe, assim, os meus amigos que trabalhavam comigo, eles sabem o quanto que eu já tava falando, talvez eu saia, acho que eu não vou ficar, mas nunca, né, assim, demorei. Aí teve um dia que eu falei, não, já não dá, é hoje, vou pedir a minha rescisão. Aí eu pedi a rescisão, né, morava em São Paulo, tive que voltar para casa, porque, né, já não tinha mais renda, voltei para Minas, estou morando com os meus pais, né, e aí nisso eu consegui aulas para dar, né, e realmente
não foi como na música, hoje eu vejo, tipo assim, poxa, era isso que eu não devia nunca ter largado, porque é isso que eu gosto, né, é isso que eu tô fazendo assim, e faço, espero que bem, espero que meus alunos gostem, mas assim, é uma coisa que eu faço com vontade, né, então é diferente, né, é diferente de você fazer uma coisa só por Para ganhar necessidade. dinheiro, né? Você É, tem que ter um amor também. é, Né? Porque Chiara mesmo já falava, né? Chiara e Santa Teresina também, que inspirou a Chiara a falar isso, né? Que nada que é feito por amor é um gesto pequeno. A Maria Jussiane perguntou qual foi a reação da tua família na escolha dos cursos, assim. na química eu acho que foi mais tranquilo, porque assim, eu tava saindo do ensino médio, né, então foi normal eu escolher algum curso para fazer. Então, minha família me apoiou, assim, sabe, muito quando eu fiz química, porque eles sempre, né, deixaram, assim, muito aberto, tipo, faz o que você gosta, não tem essa de, fazer o que eu acho que é bom. Meu pai nunca falou isso, minha mãe nunca falou, né, tipo, eles ficam assim, tipo, você poderia ter feito medicina, poderia ter feito isso, mas assim, nunca foi uma coisa tipo, sabe, você vai se arrepender, não. Então, eles deixaram super aberto, assim, e então foi mais tranquilo. Na música foi mais difícil, porque a música, primeiro que eu estava parando de trabalhar para poder estudar de novo, numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar, que era Pelotas, né? Tipo assim, tinha ouvido falar, sei lá, do jornal, talvez, né? No, lá no sul do Rio Grande do Sul, tipo assim, tô muito distante, muito longe, uma cultura diferente. E aí eles ficaram meio assim também por ser música, né? Justamente por isso de sei lá, o preconceito que tem por trás da música também, né? Então, meu pai não ficou muito satisfeito. Assim, minha mãe sempre me apoiou, assim, sabe? Tipo, ela nunca também falou assim, não, não vai. Mas meu pai chegou a falar, sabe? Tipo, é melhor você não ir, você vai se arrepender, sabe? Só que aí, tipo, eu já tava tão vidrado nessa ideia de ir, que beleza, se eu me arrepender, não tem problema, depois eu volto para trás, vou procurar outra coisa, né, e tal, mas eu acho que pelo menos tentar, eu tenho que tentar. E aí foi, né, que eu fui, assim, e tal. Mas aí depois ele começou a aceitar, né, viu que não era tão, sei lá, não era tão ruim, assim, o curso, né, fui mostrando para ele as possibilidades e tal, no mercado de trabalho e tal. Mas aí depois que eu falei que eu ia mudar para engenharia, aí ele ficou mais feliz, né? Ficou mais tranquilo, porque afinal, né, engenharia, né? Então, né? Antigamente, Embora eu não tenha trabalhado com engenharia, né? Então não dá nem para dizer que foi assim, uou, né? o pessoal fala que antigamente era medicina, engenharia e direito, né? Então, É, assim, é, lá vem o engenheiro fulano de tal, lá vem o é, advogado, o doutor fulano de tal. eu acho que é muito isso, né? Esse resquício das primeiras profissões, o que valorizava mais e tal, né? Então, E vem cá, tu faz parte do movimento dos Focolares, foi onde a gente se conheceu. faço. Como foi que eles que o ideal, né, que a gente chama, que a obra entrou na tua Uhum. vida? Então, incrivelmente, foi por essa decisão de ter ido morar fora, porque aqui na minha cidade, né, em Carmo do Cajuru, eu nunca tinha ouvido falar no movimento. Eu sempre participei, assim, da igreja ajudando, por exemplo, na pastoral da música, né, tocando e ajudando ali, tipo, né, sei lá, nos eventos, né, assim, na liturgia, digamos assim, né. E aí, eu fui para Pelotas e lá eu conheci um grupo de jovens. Tipo assim, na minha primeira semana lá, uma coisa que eu sempre que eu sempre prezei foi por, beleza, agora eu tô num lugar novo, a primeira ajuda que eu tenho que pedir é para Deus, né? Então, deixa eu ir, procurei a Catedral de Pelotas, participei da missa, depois na minha primeira semana em Pelotas, né? E aí, depois da missa, eu procurei o padre Boari, e falei com ele, olha, padre, eu toco, né, venho tocando num grupo lá na minha cidade e tal, eu queria me inserir aqui também, para conhecer um pouquinho, né, e tal, me adentrar um pouquinho na paróquia, assim. E aí ele falou, olha, se você esperar agora, tem uma missa, eu fui na missa das 11 e a missa das 9, e a missa das 11 era um grupo de jovens que tocava todo domingo. E aí ele falou, se você esperar, tem um grupo que toca agora às 11 e é de jovens, que tem um grupo aqui de jovens que faz reunião todo domingo e tal, então você conversa com eles e vê se toca. Aí eu participei de outra missa, conversei com o pessoal que toca nesse grupo, né? E aí fiquei, assim, né? Me apresentei e tal, a gente se conheceu, comecei a participar do grupo de jovens com eles.
e comecei a tocar na missa. Beleza. E aí, disso aí, tinham alguns desses jovens que participavam do movimento focolares, que sempre ficavam assim, tipo, vamos participar de uma reunião. Quando eles falavam focolar, eu sempre lembrava de folclore. Eu ficava assim, mas o que é folclore? Né? Tipo, tem essa, sei lá, essa, não sei, onomatopeia, não sei se é essa a palavra correta, mas esse som, né, que parece folclore. E aí eu ficava tipo, não quero participar, mais uma reunião, já tô aqui no grupo de jovens, a faculdade tá bastante puxada, né, assim e tal. Aí ficava, não quero ir, não sei nem o que é e tal. Beleza, né? Fiquei assim recusando por algum tempo. E aí, tipo, até que um dia, vários amigos meus falaram, Caio, vamos nessa reunião aqui só para você conhecer, você não precisa nem ficar, assim, é só para você participar, ver né, como que a gente faz as coisas, né, que até então não conhecia. E aí eu fui numa dessas reuniões. Essa reunião era um casal de focolarinos casados, que eram os responsáveis, lá em Pelotas, né, esse casal, Carlos e Alil Recuero, né, que são assistentes dos jovens lá. Aí eu fui numa reunião na casa deles, assim, e tal, tinha lareira, sabe, uma coisa mó confortável, assim, e tal, muito legal. E aí eu comecei a ouvir aquele papo, né, de tipo, Jesus abandonado, amar por primeiro, né, e aí eu fiquei, tipo, nossa, interessante isso daí, né, tipo, nunca tinha pensado, né, ficava, nossa, nunca tinha pensado nisso, aquela questão de ser como Maria, que gera Jesus, sabe, a gente também gerar Jesus em meio, essas coisas assim que eles foram falando, que eu comecei a me encantar. Aí eu continuei participando e tal, e decidi pela vocação GEM, também lá em Pelotas, né, que tinha uma unidade GEM, falei, não, quero também, quero continuar, quero aprender mais, me tornei um GEM, e daí tá até hoje, assim, né, em vários ramos, assim. Mas você já exerceu e ainda exerce, né, algumas atividades meio que com uma certa responsabilidade, né? Eu tô como ponto de Jovens por um Mundo Unido, né, que são esses jovens que não necessariamente se enxergam com essa vocação, né, do GEM, que é, para quem conhece, para quem entende do Focolare, né, é uma vocação mais mais interna, assim, né? Não vou falar radical ou menos radical, porque isso, o Jovem por um Mundo Unido pode ser tão radical ou até mais que um GEM, né? Então, assim, eu acho que o GEM é uma coisa mais interna ali do trabalho dentro da obra, né? De coisas que ele faz para dentro da obra. E o Jovem por um Mundo Unido é aquele jovem que quer viver o ideal, quer viver a unidade, né? Essa coisa do amar, né? Amar a todos e buscar um mundo unido, né? Na sociedade, na vida dele, do jeito dele, como ele pensa, da forma que ele pensa, como ele vive, mas ele quer construir um mundo unido. Então, o movimento de Jovens para o Mundo Unido é esse movimento, né, que a gente fala de amplo alcance, porque ele é para estar na sociedade. Então, eu sou junto com a Lari, com a Larissa de São Carlos, ponto, né, um responsável, né, Estamos pelo negociando regional. para trazê-la aqui, inclusive. Um abraço lá, se ela estiver assistindo a Nossa, gente. a Lari tem umas experiências muito bonitas, assim, muito, 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 muito nisso. E aí eu estou como responsável, né, do estado de São Paulo e do estado do Mato Grosso do Sul. Por eu ter morado lá, né, eu fiquei como responsável de lá, mesmo trabalhando daqui, né, agora tá tudo home office, então a gente vai fazendo isso assim, né. Uhum. E vem cá, dentro disso que a gente falou, você falou que conheceu o movimento no meio dessas mudanças, né? Você estava iniciando outra faculdade, estava, enfim. Qual a importância assim, do ideal para a construção do que tu é hoje? Nossa, boa pergunta. Difícil de pensar assim, mas eu acho que depois que eu comecei a ter contato com o Focolare, eu acho que ouvir Kiara falar sobre o diálogo, principalmente, sabe, eu acho que é muito importante. É uma coisa que eu sinto que eu tenho construído depois que eu conheci o movimento, assim, o ideal, né, as ideias de Kiara. Porque eu venho de uma região, assim, interior, né, zona rural, e são lugares onde muitas das vezes as pessoas não têm tanta oportunidade de conhecer o diferente, de ter contato com, por exemplo, pessoas que pensam diferente,
que tenham orientações sexuais diferentes, tenham raças diferentes, falem outra língua, sabe? Assim, Exatamente. pensem diferente de você. Isso é uma coisa que acho que é natural, sabe? Assim, não é uma coisa ruim ou, sabe? Assim, é uma coisa que acontece. E aí, depois que eu comecei a ouvir sobre diálogo, 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 fazer-se um, se colocar no lugar do outro, acho que isso, sabe, meio que renovou o meu catolicismo, sabe, assim, tipo de qual cristão eu quero ser? Eu quero ser só o cristão que vai à missa, faz os ritos e para nisso, só que eu sinto que eu quero mais. Não que isso, tipo assim, não seja o suficiente, né? Não quero dizer que só ir à missa ou só fazer os ritos não é essencial, mas assim, que eu sinto que amar o outro é tão importante quanto, sabe, assim, de se preocupar com esses ritos e de viver realmente, de professar mesmo aquilo que você acredita, né? Então, acho que foi esse estalo que deu, assim, no outro, no reconhecer o outro como um Jesus também, sabe? Eu penso que é isso, assim, que mais me mudou, né, assim, de enxergar pós-movimentos focolares. Você sabe que eu estava. Agora eu não lembro, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui no telefone. É que isso foi no. Opa, pera aí, meu filho. Aí foi para. Deu uma travada aqui. A gente está falando justamente sobre isso, né? De nada Uhum. adianta a gente ir só à missa, né? Se é aquela pessoa. Ah, transmissão de valores. Deixa eu ver aqui. É o Paulo Ré que estava falando isso ontem. Eu fiz um corte para publicar até no perfil. Uhum. As pessoas têm que saber o porquê delas estarem ali, né? Não é problema não aqui. Se quiser espirrar, espirra, que o negócio acontece é tudo ao vivo. Ah, tá. E aí, o Paulo estava falando isso, né? E eu lembrei disso agora. A gente precisa saber o porquê da gente estar ali, né? O porquê disso tudo existir, né? Da transmissão de valores, né? A regra é muito fácil de cumprir, né? Agora, transmitir os valores, e eu também me encontrei muito, melhorei muito, assim, nesse aspecto, assim como você, quando conheci também, porque você Uhum. passa a entender, né? A igreja é feita de vários carismas, eu respeito a todos, mas alguns eu não me identifico. Uhum. E foi no Focolare que eu vi isso, né? De você Uhum. poder dialogar com o outro. Eu trouxe, por exemplo, aqui o pastor José Roberto, foi o primeiro episódio dessa temporada, ele falando como ele conheceu, ele é da igreja presbiteriana. A própria Jéssica, que, né, do quarto episódio, aí, ela converteu-se ao catolicismo, mas ela fala muito bem também né, evangélica. Tem Uhum. umas outras temporadas para trás que tem uns amigos evangélicos. Então, assim, é saber, não é você abrir mão do que você acredita. Né? Se abrir mão do que É, acredita é hipócrita. Mas é você saber ter o tato. Porque, pô, quem ensinou isso tudo pra gente tinha um tato de conversar com as pessoas, né? Você vê o evangelho da semana passada, o chefe é o chefe lá da sinagoga, a mulher toca nele, ele vai lá e dialoga com o cara, vai na casa do cara, né? O centurião uhum. romano, que é aquela frase até da missa antes da comunhão, né? Poxa, senhor, Não sou digno. sou romano, mas pô, minha funcionária está morrendo. Ele diz, pode ir lá na sua casa lá que ela já está boa. Eles só diz uma palavra que eu sou salvo. Então, assim, cara nunca, o cara, né? Deus, o senhor me perdoa. Cadê ele? Cadê meu Cristo? Tá ali. É, ele, ele sempre foi assim tentando corrigir no diálogo, né? Foi forte, firme quando teve que ser, como nos vendilhões do templo, mas não sempre foi no diálogo, né? Então eu procurava algo assim também e achei, né? Graças a Deus ele me mostrou que era, enfim, mostrou a Maísa, né? No caso, a Maísa aí foi, enfim, aí é uma outra história aí que a gente pode contar depois. Olha Caio, que engraçado, né, você falar isso, porque assim, a gente conhece o movimento pelos outros, né, pelo exemplo dos outros, pela vida dos outros. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita do Focolade, né, que você começa a conhecer justamente pelo como o outro está vivendo, né, pelo exemplo que ele está dando vivendo aquilo, né. Eu acho foi, isso muito bonito, né. foi exatamente isso que aconteceu comigo, sabe? Eu fui para o Rio, eu já tinha morado no Rio, mas enfim, dessa vez eu fui para fazer direito, né? E aí eu ia à missa todo domingo no Palácio da Guanabara ali.
capelinha e tinha umas senhorinhas que cuidavam da liturgia, e eu já fiquei amigo delas, porque elas conheciam minha avó. Aí eu lia lá e tal, ela, Gabriel. E eu não ia, todo primeiro, engraçado, primeiro domingo do mês, eu não ia lá, eu não ia à tarde, né? Eu ia domingo de manhã, eu ia na São Judas Tadeu, na igreja São Judas Tadeu, que é a igreja que eu adotei, assim, né, como casa, apesar de não ser meu território paroquial. Mas, Gabriel, é porque tu vai gostar. Tem um pessoal aqui que fala de Deus todo primeiro domingo, a galera jovem. Aí ela até falou um monte de menina bonita e tal. Aí eu disse, tá bom. Aí chegou no domingo, cara, era domingo do. A minha mãe tinha vindo, né? Antes, assim, eu não lembro se era no Dia das Mães. Foi não, foi abril. Aí eu disse: olha, eu não vou passar o Dia das Mães com a minha mãe. Então, ela tá aí, eu não posso ficar. Cara, quando eu tô saindo assim, a mulher lembra que hoje é o dia, aí aparece a Maísa, que hoje é a nossa responsável, né, do Regional Espírito Santo, Minas e Rio, que está em BH. A Maísa, vamos. Aí eu disse: para onde? Eu disse: vamos. Ela me pegou no braço e disse: olha, hoje eu não posso. Por quê? Porque eu não vou passar o Dia das Mães com a minha mãe. Minha mãe vai viajar na terça e aí eu queria ficar com ela. Ela disse: mas você vem no mês que vem? Eu disse: eu estou aqui. E isso desde maio de 2013. Né? Eu até brinco, eu disse: pô, se não fosse a Maísa, a gente não estaria aqui. Sim. Então, assim, é muito legal. Porque um dos melhores exemplos, né, apesar das pessoas dizerem, eu me convertia, não, a conversão da pessoa é diária. E um dos maiores exemplos é esse. Um dos maiores pontos, né, exemplos, a gente não ficar assim, é o exemplo. Né? E eu te pergunto, você acha que a melhor forma de você trazer a pessoa para o seu lado, de conversão, se é que eu posso falar assim, é o exemplo? Acho que com certeza. Acho que se a gente pensar muito assim no é até uma coisa, por exemplo, né, que eu acho complicada nisso do que eu falei, né, que tipo de enxergar que para mim é importante além de cumprir os ritos também fazer esse algo a mais. Só que é uma coisa que eu tenho que ter muito cuidado de não pretender que os outros também façam isso, porque eu não quero chegar para o outro e falar, olha, Gabriel, você precisa também começar a amar o outro, você tem que amar o outro, sabe? Tipo assim, não, você vai para o inferno. eu acho que a coisa é pelo exemplo, sabe? Assim, por exemplo, se um dia você vê que eu amando o outro de uma maneira que você achou legal e que você fala, poxa, isso também posso fazer, né? E não me custa nada. E começar a fazer, eu acho que isso vale muito mais do que eu ficar, tipo, sabe, te falando, você não é católico porque você não aprende, você não tá fazendo, você não tá amando, porque você não tá fazendo isso, sabe? E é diferente, né? Não, eu acho que não tem a mesma função, assim, não alcança tanto. Então, eu acho que. E assim, para a gente poder ter um dia, almejar querer falar com alguém se ela é melhor ou pior do que você tem que pelo menos estar praticando aquilo, né? Pois é. Né? Não, você não vai falar com a pessoa que ela não é um bom católico se você não for. E aí, tipo, né? Bom católico é ficar julgando os outros? Não, então, né? Fica meio um paradoxo aí complicado. Então, eu acho que o exemplo é sempre a melhor via. O Caio, a gente falando aqui, né, disso tudo, eu me lembrei de uma coisa que a Maria Luciane, né, fez essa pergunta da reação da família. Quando tu foi fazer química ou quando tu foi fazer música, assim, no início, teus pais te falaram assim, você ouviu aquela frase clássica, isso dá dinheiro? Ouvi como na música, né, mais assim, claramente, meu pai falando, né, que isso não dá dinheiro, que não, né, não ia dar futuro, que eu só tava fazendo aquilo, né, tipo, eu não tava pensando nisso, e não sei o que lá, né, é isso lá no começo. Mas assim, né, a profissão de professor também ela é um pouco, né, desvalorizada, né, professor Desvalorizada. estadual, né, eu sou professor do estado, né, eu dou aula na educação pública. Então, a educação pública é muito sei lá, desvalorizada, né? Os professores ganham pouco, trabalham muito, né? Não têm benefícios, muitas vezes estão querendo, né? Se quer cortar os benefícios que já tem. Então, assim, a gente trabalha muito e ganha, acho que pouco ainda, sabe? Pelo que a gente faz. Alô, Mas, Zema, aumenta o salário da galera aí, Zema, né? pelo amor de Aumenta Deus. aí, Zema, para nós. Mas assim, e aí tem isso, sabe? Que, tipo, às vezes não é que surge como uma cobrança, mas como, tipo assim,
será que se você estivesse fazendo outra coisa, você não estaria ganhando mais? Será que se você estivesse, por exemplo, trabalhando lá como programador, você não estaria ganhando mais? Provavelmente, mas eu, pelo menos agora, consigo falar com toda certeza que eu estou feliz dando aula. Eu não estava feliz trabalhando na outra empresa, por exemplo, né, como programador. Então, isso para mim pesa muito, embora, né, eu ouça esses comentários às vezes. Assim. Uhum. E quando você tomou a decisão de ser professor, assim, você tem alguém na família que te expor, que te inspira? Você conhece alguém assim que te inspirou a tomar essa decisão? Não, na Ou família isso eu veio de tenho, dentro? não, na família eu tenho só uma prima que também é professora, mas não, foi assim, vendo o exemplo da minha professora, essa de química, né, que eu achava muito massa, assim, além da pessoa dela, né, o jeito que ela dava aula como professora, ela era incrível. E, sei lá, eu acho que eu sempre tive muita facilidade de oratória, de falar as coisas, de poder falar de um jeito que as pessoas entendam. Sei lá, eu acho que professor é muito aquilo de descer um pouquinho do salto e conseguir falar com o seu aluno na altura dele. Porque você não pode dar uma aula para o aluno pensando que você está aqui em nível de conhecimento e seu aluno está aqui, porque dessa forma você acaba tentando forçar o conhecimento e muitas vezes isso não é efetivo. Né? Então, pensar no aluno como seu igual ou que vocês vão construir juntos o conhecimento é mais importante. Pelo menos assim, eu penso assim, né? Então, eu acho que sei lá, por enxergar isso, eu tenho uma facilidade para ser professor, talvez, e goste, né, dessa forma de dar aula. Então, acho que é nessa linha. Uhum. Massa. Caio, dentro de tudo isso que a gente falou aqui, né, falando vocação, você contou sua história, e aí a gente indo já para a segunda parte, para o segundo ponto, né, que dá nome aqui, aliás, é o primeiro nome desse projeto. E a oração, cara, na tua vida? Qual foi a importância para chegar a isso tudo da oração? Oração, eu acho que é uma parte importante, né, assim, é meio clássico a gente falar isso, né, que oração é importante, mas eu vejo que é muito, sei lá, eu estava lendo um livro agora eu não vou lembrar o santo, Santo Afonso de Ligório. Ele fala da prática do amor a Jesus Cristo. Acho que é esse o nome do livro. E aí ele fala, num dos capítulos, ele fala da oração, né? Assim, porque que o livro é tipo assim, a ideia da prática mesmo, você fazer coisas para praticar, né, o amor a Jesus Cristo, né, e fortalecer a sua fé. E aí ele fala da oração justamente como esse mecanismo para fortalecer a fé, porque se a gente não reza, se a gente não ora, se a gente não para ter essa conversa com Deus, a gente acaba enfraquecendo esse vínculo, né, esse contato. Então, é muito mais fácil de você, sei lá, num pequeno problema, ter mais dúvidas e achar que Deus não está ali, do que se você tiver fortalecido, né, na fé, assim. Eu penso muito a oração como esse potencializador, sabe? Essa vacina, assim, para você ficar mais, tipo, protegido. Então, eu acho muito importante. Eu acho que eu rezo pouco ainda, né? Tipo, tem dias que a gente acaba esquecendo. Tipo assim, eu sempre falo, vou rezar antes de dormir e na hora de levantar. Às vezes você acaba esquecendo de rezar na hora de dormir ou na hora de levantar, mas que é uma coisa que eu sempre tento estar fazendo, assim, né? Tá sempre em contato com Deus dessa forma também. E assim, no Meu dia a pai, dia, né? Tipo, conversando engraçado, também. engraçado isso, né? A gente reza, tal, esse negócio de esquecer, meu pai fala sempre isso, de assim, ele sempre lembra de agradecer, né? É, Agradecer, ele sempre lembra. De pedir é que é difícil, né? Mas é engraçado, né? A gente tem dificuldade mesmo em pedir as coisas, né? Na verdade, não pra sei gente, porquê, mas a gente não eu tava, pede muito, eu tava sabendo. falando isso, eu tenho uma dificuldade de pedir para mim, assim. Ah, tem uma bagagem, não que eu queira me gabar, tenho, mas, pô, chegou, eu tava falando isso com uma amiga, numa conversa, assim, poxa, eu tô com uma dificuldade de pedir para mim, né? Eu fiz o terço, né? Você também tem, vocês também tem o terço aí e tal. Uhum. E aí começou e eu fiquei controlando o terço, organizando. Aí o fulano chega e diz assim, pô, é, tipo a menina, né? A Mariana lá da Bahia, que pediu que a gente rezasse pela irmã dela, que teve a cirurgia e tal. Aí eu fui falei, Mariana, anotei e tal, graças a Deus deu tudo certo. Fulano chegou e disse, olha, fulano tá com Covid, reza por ele.
Aí você vai recebendo mensagem, você vai pedindo. Agora, quando vai para pedir por você, é meio é difícil, né? A gente acaba esquecendo, né? Não sei Eu se a gente acabo acaba esquecendo. esquecendo, a gente acha que, sei lá, a gente não merece ou não precisa, não sei. Mas a gente acaba deixando de lado, né? Cara, falando em oração, o Sérgio sabe bem disso, né, desse quadro, porque ele gosta muito dessa piadinha que eu faço. Ele diz: eu estava doido para fazer a piadinha do ECAD com ele. Por quê? Por que é a piadinha do ECAD? Existe uma música do Gilberto Gil que fala "Se eu quiser falar com Deus", né? Que é justamente explicando assim muitas coisas do que acontece na Bíblia, né? Por exemplo, Moisés chamado ao silêncio, né? Retirou-se em silêncio para receber os 10 testamentos, ou quando ia conversar, né? Através da sarça e lá e tal, Deus apareceu, sempre era em silêncio. Todos os profetas assim foram e com Jesus não foi diferente. Ele sempre retirava-se para o silêncio para tomar as decisões. E a música do Gil fala muito do desamarrar os nós, né, calar a voz, apagar a luz, quer dizer, a pessoa mortificar os sentidos dela. Preciso chegar aqui, estou aqui. Uhum. Aí, cara, eu até brinquei com o Felipe, né, qual é o método filipiano dele, né, quando eu conversei com ele, eu te pergunto, qual o método que o Caio tem da rotina de oração dele, assim, se ele ouve uma música para começar a fazer as orações, se ele senta na cadeira na varanda de casa e fica ali contemplando o tempo e rezando, fazendo, né, rezando o terço, ou se ele vai correr, como é que você faz? Uhum. Eu tô até numa nova metodologia para rezar agora que eu tô comecei semana passada, assim, que é me obrigar a ler algum livro de formação também, sabe? Católico, assim, ou alguma coisa inspirada. Por exemplo, agora eu tô lendo de novo 25 minutos de Chiara Lucci, né? Então, sempre antes de deitar, passo ali, leio umas paginazinhas, né? Leio, aí faço minha oração. Tem noites que, tipo, eu esqueço por estar cansado, por esquecer mesmo, mas eu sempre tento tô tentando seguir essa rotina. Parar um pouquinho para ler, para me formar, para poder, né, ler um pouquinho assim. E aí faço a oração da noite, né? Faço a oração da noite, faço meus agradecimentos, pedidos e tal. De manhã, tem uma coisa que eu estou conseguindo fazer já com sucesso há muito tempo, que me ajudou incrivelmente nisso, que foi usar um aplicativo de celular, que é o YouCat Daily, que é um aplicativo do YouCat que diariamente eles postam, ele te lembra, né, de ler um trecho do Evangelho, o Evangelho do dia, um trecho do catecismo e uma inspiração. Ou é alguma frase de algum pensador, ou de pessoas. Por exemplo, eu já vi frases no YouCat dele de pessoas do movimento escolares, de GEM, sabe? De Jovens para o Mundo Unido. Então, assim, são pequenas frasezinhas que te inspiram ali. Então. Vai falando aí que eu vou só pegar um negócio Tá. para mostrar. E aí eu tenho feito isso desse compromisso de todos os dias de manhã também ler, porque é uma coisa que eu não faço, é ler a Bíblia com frequência, né? Assim. Então, eu já tentei várias vezes pegar a Bíblia para ler, tipo, hoje eu vou ler tal capítulo, depois eu leio o próximo. Tentei fazer isso, não deu muito certo. Não, assim, não foi instrutivo para mim, então parei. E aí agora, pelo menos assim, todo dia eu leio um trechinho do Evangelho, leio o YouCat, aprendo mais um pouco de coisas que eu não tinha contato, tinha esquecido e tal. Então, tá sendo muito interessante também, sabe? E é bom que é fácil, tá no celular, o aplicativo te lembra ali, fica a notificação, E aí eu sempre compro, né? Isso é diário, Uhum. que é os Evangelhos e Reflexões, mas eu parei, curioso é que eu parei, acho que foi dia 21 de março, né? Tem que saber que eu não abro esse livro, não. Efeitos Para da você ver como a pandemia. gente, para você ver como a gente relaxa, né? Cara, Sim. você falou então da tua rotina de oração, a gente indo aqui para o aspecto final já, né? Eu ia perguntar, não lembro agora alguma coisa sobre oração, mas enfim, se eu lembrar, eu pergunto. Caio, tudo isso que a gente falou agora, se eu tirar, se eu, não sei, se eu tirar o humor, como é que seria? Camila. Parei de trabalhar só para dar um salve. Eu sou sensacional. Nossa, Camila, obrigado. Deixa eu ver se eu reconheço ela. São Obrigado, Paulo, Camila. É verdade, fonoaudióloga. é verdade, é verdade. Ela estava no aniversário É do trem de um segunda. dos braços fortes do JPMU do nosso regional, é Camilinha.
Camila, queremos você aqui. Já ouvi falar muito bem de você, viu? Vamos negociar depois aí. Você tem o teu contato dela? Vamos logo falar assim? Tem? Tenho. Vamos negociar depois. Viu, Camila? Foi comentar aí, ó. Já era. Tá. A gente fala Qual que é a sua mais... pergunta? Desculpa, eu... Não, sobre o humor, né? Porque Chiara fala muito da identidade, né? Do gen. O distintivo de um gen é o sorriso. Papa Francisco fala da alegria, né? A identidade de um cristão é a alegria. E aí eu te pergunto, Caio, né? A gente tem vários exemplos também. São Felipe Neri, que é o padroeiro dos comediantes, São Francisco falava da alegria, Santa Teresinha falava também. E aí eu pergunto para o Caio assim, faltou São João 23? Como eu posso me esquecer de São João 23, mano? Não, que isso. São João 23 era considerado o papa mais engraçado da história, e ele... não sabia. E ele sempre mandava umas tiradas assim, né? Tipo, foi receber umas freiras, que eram da congregação de São José, e aí ele falou para elas assim, elas falaram, Santo Padre, nós somos irmãs de São José. E ele, nossa, como estão conservadas, né? Tipo, até hoje. E aí eu queria te perguntar, cabe o humor nisso? Porque as pessoas olham para cristão e acham que cristão tem que ser Cabe. E tal, né? Super cabe. Acho que não faz no menor sentido, né? Não ser cristão e não ser feliz. Porque então, para que sentido você quer seguir Jesus e viver essa vida se você não está sendo feliz, né? Então, se não está sendo feliz, eu tenho que repensar, né? Por que eu não estou feliz fazendo o que eu faço, trabalhando com o que eu gosto, ou professando a fé que eu acredito, se isso não me deixa feliz? Então, é um problema, né? Assim, que até mesmo para a pessoa. Eu, tipo assim, eu acho que humor tem que ter em todo lugar. Eu também tenho umas piadinhas meio ruins, meus amigos aí mais próximos conhecem um pouco, mas eu acho que humor é, assim, leveza, né? Ser alegre e feliz é importante, né? Assim, até mesmo porque, por exemplo, se você quer ser exemplo para as pessoas, igual, né? Eu acabei de falar isso, né? Tipo assim, se eu quero... Não é que eu quero ser exemplo, mas assim, eu quero que o exemplo que eu dê, né, as pessoas vejam, né? Então, adianta eu ficar com a cara fechada, bravo e não conversar com ninguém? O exemplo que a pessoa vai ver é esse, do cara bravo, fechado, que não fala com ninguém, né? Então... eu não vou para... Tipo, o cara que tá afastado da igreja, né? O fulano é ignorante, o pessoal só é grosso, para que eu vou ficar lá dentro, né? De repente nunca conversou com a pessoa, né? Mas às vezes a gente faz isso, né? Faz uma leitura da pessoa, já fala, essa aí é, sei lá, estressada, essa aí não conversa com ninguém, né? De repente a pessoa, né, a hora que você conhece, é super alegre, super... Eu acho que eu tô nesse rol aí, sabe? Das pessoas que ficam mais na dela e depois, tipo, são mais extrovertidas com aqueles que se aproximam, né? É um exercício que eu tento fazer, que é ser mais receptivo, ser mais aberto, ser mais, né, feliz, né, assim, nesse sentido. Pois é, Caio. E a gente já está indo então para o final. Acho que, né, foi muito bom assim, apesar. Eu curto pouco tempo, mas tem uns que duram muito, tem uns que duram pouco. E aí, Caio, você sabe que aqui no nosso podcast, aqui nessa humilde casa, a gente tem um quadro. Até convidei uma pessoa, felizmente ela não pôde vir. Vamos ver aí se aparece alguém. Chamado Arquivo Confidencial, né? Nunca se viu isso na mídia brasileira, né? Eu inventei, é inédito, e um gordo aí, um famoso apresentador de peso pesado, né, da televisão, ele copiou. E aí eu vou te chamar. Duque de Caxias, Rio! O Domingão destaca. Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no Arquivo Confidencial. Sensacional, mano. Lari. E aí?
Que da hora. Tudo bom? Tudo bom. Inesperado mesmo. Caio, antes da Lari, muito obrigado por ter topado aí. Eu recebi, chama a Larissa para participar, para entrevistar, né? E aí a pessoa, né, a produção acabou me falando que, poxa, você é a responsável feminina, então a produção não pôde estar aqui, né? Porque tá de folga hoje, tá namorando, tá lá no Love, e aí eles estão então não pude, eu dei folga para eles hoje. E aí, Caio, a pessoa me lembrou aqui, eu não te perguntei. Cara, tu já discerniu a tua vocação? Vixe. Começou com essa já, sim? É a primeira pergunta, né? Então, eu não sei, assim, eu acho que já, mas eu também não fico muito, Não assim, feche as portas. eu fico esperando Deus, né, poder bater na cabeça e falar assim, opa, é isso aí. Eu tenho um assistente, né, uma pessoa que acompanha os Gen, assim, né, no meu regional, eu converso bastante com ele sobre isso, assim, já cogitei, já falei com ele, já cogitei, falei, acho que talvez minha vocação seja Quando você focolar. fala no seu regional, você fala qual? Só para situar a gente geograficamente. Não me matem, mas São Paulo, Mato Grosso do Sul. Tá. A gente assim, é o que eu atuo, né? Então. Eu não sei se a Larissa sabe, mas a gente está tentando roubar ele já, né? Porque ele já está em Minas, então não sei o que ele está fazendo em São Paulo ainda, né? Eu fiquei sabendo, mas não deixo, não. Caio é nosso. O Caio, vamos ver quem paga mais. Vamos ver quem paga mais. Então, se é assim, tipo, você tem aquela meta, mas não está fechado ao que Deus te mostrar no caminho. Então, eu já, assim, quando eu era, tipo assim, 12, 11 anos, eu cheguei até um dia a conversar com um padre e falar assim, ó, quero ser padre. Mas, assim, foi só uma coisa, tipo assim, falei com ele e depois não levei aquilo para frente, acho que não, sei lá, talvez por estar muito ali dentro da igreja, sabe? Você fica, né, vendo aquilo e fala, talvez é um caminho, mas vi que não foi, tenho total consciência tranquila, assim, de saber que aquilo realmente não foi o caminho mesmo, que Jesus me chamou. E aí depois eu conversei com esse meu assistente, agora assim, né, já agora nessa fase da vida, sobre isso também. De, assim, se a minha vocação seria o focolare, né, se é me consagrar, se não é. E aí, discernindo assim, eu acho, né, no momento, eu vi que a minha vocação, eu quero ter uma vocação de casar, de ter uma família, de ter filhos, de constituir uma família e tal. Mas não é que, tipo assim, eu fico com um pezinho lá, um pezinho cá, não. Eu acho que, tipo assim, essa é o que eu vejo agora, mas por exemplo, no momento eu não estou namorando, então, né, essa questão de construir a vida não está no trilho agora assim e tal. Então, sei lá, senhoras e senhores, Deus me surpreender e falar aqui mandem cartinhas para a nossa produção. Né? Você que está solteira, você que é cristã, né, pode mandar cartinhas aí que a gente seleciona. Né? Nós temos um grupo para selecionar. Tá? Então, meninas, vocês que são fãs de Caio Melo, podem mandar cartinhas aí para a nossa produção, o endereço está aqui embaixo. Ô Larissa, muito obrigado mais uma vez, boa tarde aí para você. Lari, e esse menino aí? Esse menino caiu do céu aqui em São Carlos, apesar da gente não admitir. Mas Caio foi uma mão na roda sempre. E, cara, a gente construiu muito desde que ele chegou aqui. Na verdade, eu conheci o Caio uma outra Gen, que acho que ela era de Pelotas, ela conhecia o Caio, a Bárbara. A gente se encontrou num encontro de comunidade em Ribeirão Preto, que eu moro em Ribeirão Preto, né? Eu sou de São Carlos, mas eu moro lá. E a gente se encontrou no encontro de comunidade do movimento. E ela falou, nossa, tem o Caio, ele tá indo para São Carlos fazer engenharia de materiais, né? Fazer uma parte da pós-graduação dele lá. Oi?
Foi a pós-graduação, é o estágio da pós. Ah, isso. E aí ele chegou chegando em São Carlos, já assumiu um monte de coisa, foi branco da unidade GEM. A gente começou, em determinado momento, a tocar nas missas de uma paróquia em São Carlos. E agora a gente está junto, assim, né, nessa nova missão como Pontos Jovens para o Mundo Unido. Sim. Rapaz, eu não Só sabia. Você comentar. também canta? Você também canta, Larissa? Canta, a Lari canta, super bem. Não, mas Canta, vamos canta. deixar isso para quando for a vez dela, mas é porque eu queria descobrir ainda. Eu perguntava, todo mundo canta, a gente estava lá, um grupo do Movimento no Rio, o pessoal aí canta, né? E você faz o quê? Aí eu disse, aí ficou aquele, sabe, o grilinho do silêncio, aí eu disse, Quem canta, não, né, Gabriel? eu conto piadas, o Ah, Caio tá. sabe, né, que eu conto piadas já, porque Algumas boas, algumas ruins, mas conta piada. a maioria é ruim mesmo. Mas Caio, deixa eu te perguntar então, já indo para a parte final. Tu tem algum santo de devoção, mano? Tenho Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira da minha cidade. Eu sempre rezo para ela, assim. Uso um escapulário também por conta disso. Mas, ultimamente, tem um santo que tem me atendido, assim, que é São João de Deus. A gente fez uma novena para ele no terço, né, no terço que a gente reza, né, a Lari participa. E aí, um dia a gente fez a novena dele e foi justamente no momento em que eu estava precisando de emprego, assim, né? E aí, eu comecei a rezar para ele junto da novena, pedindo um emprego e, tipo assim, o emprego saiu. E aí, agora eu rezo para São João de Deus com frequência, assim, porque virou um santo que atendeu Mande ali para mim, rapidinho. então, depois dessa novena aí. Eu vou procurar também, mas mande para mim se você tiver em PDF aí pelo celular. E a história dele é muito incrível. O São João de Deus, ele era rico assim tal, mas montou meio que um hospital para atender pessoas com lepra e várias doenças, tipo assim, no quintal da casa dele, no galinheiro. Tirou as galinhas, foi lá e começou a atender o povo lá, sabe? Tipo assim, não era médico e estava lá ajudando. É muito sensacional a história dele. Vale a pena conhecer. Caio, tu aí em Cajuru tem algum lugar legal assim para ir comer alguma coisa? Seja por qualquer boteco, qualquer coisa. Tem. Tem. Aí tu imagina que tu foi então. Tem um banquinho, né? Uma mesa, sei lá. Você sentou na mesa, tem um lugar sobrando, aquele lugar está reservado. Todo mundo saiu. A mesa, os caras vão atender só você e essa pessoa que eu vou te falar. Seria São João de Deus, então, seu santo hoje você está mais apegado. São João de Deus chega e senta na tua frente. Ou Qual pergunta você faria para ele? pergunta. Eu ia perguntar se eu tô no caminho. Se eu tô me saindo bem como católico, eu acho. Se eu tô no caminho que Deus pensou para mim. Alguma coisa assim. Uhum. Se ele acha que tá legal. Depois de São João de Deus sair, entra o Caio mais novo, 10 anos atrás, que estava decidindo a vida. Qual conselho você daria para você, se você pudesse se rever? Deixa eu pensar. Eu acho que não ter medo de fazer as coisas. Acho que às vezes o medo atrapalha. Medo insegurança, assim, e tal. Então, acho que não ter medo de dar a cara e fazer as coisas, porque, por exemplo, foi graças a ir para Pelotas, aí para São Carlos, que eu conheci gente maravilhosa, né? A Lari é um exemplo disso, a Camis, né? O pessoal todo de Pelotas que eu conheci o Focolari indo para fora, pude ir para Itália, pude viajar, sabe? Pensando em coisas que eu só fiz depois que eu pus o pé para fora. Então, de não ter medo de fazer as coisas, de falar com as pessoas Se joga, né? falar, Lari, pode fazer qualquer pergunta que você queira para ele é agora. Meu Deus, assim, deixa eu pensar. Qualquer pergunta? Por favor, sinta-se à vontade, a casa é sua. Olha lá. Conta uma experiência da sua infância forte. Nossa. Ligada com o que a gente tá falando ou, tipo, não? De preferência, mas não necessariamente. Tá. Não, tem uma experiência que eu vivi pequenininho,
que assim, eu vejo que foi uma aparição de Nossa Senhora para mim, que foi assim, eu tinha capaz que uns 4 anos, isso, tipo assim, minha mãe que me ajuda a lembrar, porque ela também tava ali junto no rolê, né? Eu fui no banheiro na casa da minha avó, e a casa da minha avó é bem antiga, assim, era velhinha e tal, a casa, e a porta, tipo, trancou comigo lá dentro. E eu, com 4 anos, fiquei trancado no banheiro, não dava conta de sair, não tentava abrir a porta, não abria, tentava, tipo assim, de tão nervoso, não abria a chave e tal. E comecei a gritar, chorar, desesperado, de dentro do banheiro. Aí a minha mãe do lado de fora falou assim, calma, começa a rezar, reza pra Nossa Senhora, que ela vai te ajudar a abrir a porta. Assim, né, com calma e tal. Aí eu comecei a rezar, desesperado. Eu não lembro muito bem, mas assim, minha mãe conta que eu conto dessa época, né? Assim, eu tenho poucas lembranças, mas ela conta que quando né, depois que eu abri a porta, ela conta que eu contava que Nossa Senhora, eu contando que Nossa Senhora apareceu pela janela, Nossa Senhora Aparecida, apareceu pela janela e abriu a porta para mim, sabe? Então, assim, nossa, assim, então, assim, embora eu não lembre tanto, né, eu lembro do fato, mas, assim, ela conta que eu contava isso na época. Eu acho que, tipo assim, eu com 4 anos não iria, né, inventar e tal. Então, foi uma experiência, assim, que, sei lá, eu considero uma aparição de Nossa Senhora. Eu fico muito grato dela ter aparecido para mim, né, para abrir a porta ali, porque Nossa, foi forte, assim. já vi, conheço alguém que teve algo parecido assim também. Eu só não posso citar o nome porque ela pediu para não contar. Mas foi algo do mesmo sentido, né? Não ficou trancada com ele, mas enfim, é muito legal. Bom, chegamos aí ao final. Queria agradecer a Lari por ter topado aí essa ideia louca. Valeu pelo convite. Você sabe que você vai vir aqui, né? Tô sabendo agora. Eu não sabia que você estava em São Carlos, né? Eu estou em Araras, né, estou passando um tempo em Araras com a minha irmã. Tá frio. Aliás, só fazer uma pergunta, um parênteses. Tá frio agora hoje aí? Graças a Deus, eu vim pro Acre me livrar um pouquinho do calor, porque não estava minha querida. Estava para morrer já. Mas enfim, Lari, obrigado. Né? Depois Obrigada, eu entro em valeu. contato para a gente acertar o dia. Caio já estava para vir há um tempo e a gente conseguiu acertar, então obrigado pela tua presença aí. Parabéns. Muito bom, gostei muito. Eu falei com o Gabriel que eu estava nervoso antes de entrar. Eu falei, nossa, estou nervoso, não sei porquê, mas estava. As pessoas sempre ficam nervosas. Mas foi bom, foi muito agradável, foi legal. Agradeço de verdade. Agradeço também quem viu. Aviso a vocês que vai estar no Spotify, no Deezer, provavelmente até segunda-feira, porque aqui a internet é um pouco mais lenta. E, enfim, um abraço em todos. Camila, Maria Jussiane, que está lá pertinho aqui de Rio Branco, mas para a gente é interiorzão do Amazonas, o Maitá. Quem é que teve mais aqui? Ao pessoal que assistiu aí, que não se manifestou, mas está por aí, um abraço também. E eu vou pedir então, Caio, para a gente sempre reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, né, pensando no nosso querido Chico. E aí eu vou pedir então para você puxar o Pai Nosso e a Ave Maria, e eu complemento o Pai Nosso, e Lari complementa a Ave Maria, e a gente fecha aí. Oi. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Um abraço, Camila. Um abraço a todo mundo que viu. Eu vou encerrar a transmissão, não. Um grande beijo. Deus abençoe a todos e até a próxima.